Corinthians contrata jogador de seleção brasileira e da Europa para a próxima temporada e as negociações estão em andamento. O Corinthians tem demonstrado grande interesse em contratar o atacante Rafinha, que atualmente joga no Barcelona, e essa possibilidade tem gerado especulação em torno do futuro do jogador e do clube paulista. O mercado da bola, especialmente em uma janela de transferências movimentada, é sempre um campo fértil para rumores e movimentações de grande impacto, e a situação de Rafinha não poderia ser diferente. Rafinha, natural de Porto Alegre, tem se destacado como um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Sua trajetória começou no Grêmio, mas foi em outros clubes do Brasil e na Europa que ele conquistou fama internacional. Depois de passagens marcantes por equipes como Rennes, na França, e Leeds United, na Inglaterra, ele foi adquirido pelo Barcelona, um dos clubes mais prestigiados do futebol mundial. Sua chegada ao Barcelona representou a concretização de um sonho para o jogador, que sempre almejou jogar em grandes clubes da Europa. No entanto, como é comum no mundo do futebol, as circunstâncias podem mudar rapidamente. O Barcelona, atualmente passando por dificuldades financeiras e uma reestruturação de seu elenco, está buscando formas de equilibrar as contas e otimizar sua folha salarial. Nesse cenário, a possibilidade de um empréstimo ou até mesmo uma venda de alguns jogadores, incluindo Rafinha, se torna cada vez mais real. Isso abre uma janela de oportunidades para clubes de todo o mundo, incluindo o Corinthians, que tem se mostrado atento a essa situação. O interesse do Corinthians. O Corinthians, tradicional clube brasileiro que sempre teve ambições de manter sua competitividade tanto no cenário nacional quanto internacional, viu em Rafinha uma oportunidade única de reforçar seu elenco com um jogador de alto nível e experiência internacional. O atacante, que tem um estilo de jogo vibrante, técnico e decisivo, é justamente o tipo de atleta que se encaixa no perfil desejado pela diretoria alvinegra, que tem procurado se fortalecer para a disputa de competições como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, principalmente, a Copa Libertadores. O Corinthians já tem um histórico de tentar repatriar jogadores que se destacaram em grandes clubes europeus, e a contratação de Rafinha seria um movimento significativo nesse sentido. Além disso, o clube tem um projeto ambicioso para os próximos anos, buscando montar um time competitivo que possa voltar a conquistar títulos importantes e ter relevância no cenário internacional. Nesse contexto, a chegada de um jogador como Rafinha poderia ser um divisor de águas. O impacto da contratação de Rafinha para o Corinthians. A chegada de Rafinha ao Corinthians certamente teria um impacto gigantesco tanto dentro quanto fora de campo. No campo, ele seria uma peça crucial no ataque, agregando sua velocidade, habilidade e visão de jogo ao time, além de trazer uma valiosa experiência de competições de alto nível, como a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League. Sua versatilidade para atuar em diferentes posições no ataque, seja como ponta direita ou esquerda, daria ao técnico do Corinthians diversas opções táticas, aumentando a flexibilidade do time. Do ponto de vista comercial, a contratação de Rafinha também seria um grande atrativo para o clube. Rafinha é um jogador com grande apelo popular, não só no Brasil, mas também em outros mercados, como a Europa e a Ásia. Sua contratação poderia gerar um aumento significativo na venda de camisas, na adesão de novos patrocinadores, e em última instância, na visibilidade do Corinthians em nível global. Isso é especialmente importante em um momento em que os clubes estão cada vez mais buscando fontes de receita fora do campo. Além disso, a presença de Rafinha no elenco traria uma motivação extra para os jogadores já existentes no Corinthians, pois ele é visto como um líder dentro e fora de campo. Sua experiência em times de topo pode ajudar a elevar o nível do elenco, trazendo uma mentalidade vencedora e o desejo de competir nas maiores competições do futebol mundial. Os desafios da negociação. Apesar do grande interesse do Corinthians, a contratação de Rafinha não seria um processo simples. A primeira grande barreira seria o valor envolvido na negociação. O Barcelona, que investiu uma quantia significativa na contratação do jogador, certamente não o liberaria por um valor baixo. Além disso, a situação financeira do clube paulista também deve ser considerada. Embora o Corinthians tenha se esforçado para equilibrar suas contas nos últimos anos, a contratação de um jogador com o porte de Rafinha exigiria um investimento considerável, seja através de um empréstimo com opção de compra ou até mesmo uma aquisição definitiva. Outro desafio seria a concorrência. Outros clubes, especialmente da Europa, certamente estariam atentos à situação de Rafinha e poderiam tentar desviar a negociação do Corinthians. Times da Premier League, como o Arsenal e o Tottenham, já demonstraram interesse em Rafinha no passado, e a possibilidade de uma transferência para um clube europeu de maior expressão poderia ser um fator decisivo na escolha do jogador. No entanto,
O fato de Rafinha ter raízes brasileiras e uma ligação forte com o país poderia fazer com que ele considerasse retornar ao Brasil como uma opção viável em sua carreira, especialmente em uma fase mais madura em busca de novos desafios. Possíveis alternativas para o Corinthians caso a negociação com Rafinha não se concretize. O Corinthians certamente buscará outras alternativas no mercado. O clube tem uma estrutura de scout que constantemente monitora o mercado de transferências, e é provável que a diretoria já tenha outras opções em mente, tanto no Brasil quanto no exterior. No entanto, o nome de Rafinha permanece como uma prioridade, e o Corinthians deve continuar trabalhando para viabilizar a contratação, seja por meio de um empréstimo com opção de compra ou uma negociação mais ambiciosa. Conclusão: a possível contratação de Rafinha pelo Corinthians representa não só uma oportunidade de fortalecer o time dentro de campo, mas também um grande movimento estratégico para ampliar a visibilidade do clube e gerar novas fontes de receita. Embora existam desafios financeiros e concorrência de outros clubes, o Corinthians está atento à situação e tem demonstrado que fará o possível para garantir a chegada do jogador. Se a negociação se concretizar, será um marco importante na história recente do clube, não só pela qualidade do jogador, mas também pelo impacto que ele terá em todos os aspectos da vida do Corinthians.